Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador. Todo agradecimento a Allah, o Senhor do Universo, e a grande recompensa pertence aos tementes. E testemunho que não há divindade a não ser Allah, o único, e testemunho que Muhammad é servo e mensageiro de Allah. Que a paz e os louvores de Allah estejam com ele, com sua família e seus companheiros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Caros ouvintes, uma das regras importantes quando falamos sobre os nomes de Allah é que os nomes dele são descrições e atributos, e as descrições não contradizem as abertas declarações, as declarações que estão no Alcorão e na Sunna, pois são descrições baseadas em evidências. E essas evidências falam das características que evidenciam sobre Allah fisicamente, como Allah é, e características ligadas ao significado dos nomes e atributos dele. E todos os nomes e características estão ligados a um nome só. Este nome é Allah, louvado seja. E em relação aos nomes, se estudarmos os nomes separadamente, cada um tem o seu significado específico. Então os nomes Al-Hayy, o vivente, Al-Alim, o que tudo sabe, Al-Qadir, o capaz de tudo, Al-Sami', o que tudo ouve, Al-Basir, o que tudo vê, Ar-Rahman, o misericordioso, Ar-Rahim, o misericordiador, Al-Aziz, o poderoso, Al-Hakim, o sábio, o julgador dos julgadores. Todos estes são nomes para um nome só, que é Allah, louvado seja. Porém, o nome Al-Hayy, o vivente, tem um significado específico. Al-Sami', o que tudo ouve, tem um significado específico. Al-Basir, o que tudo vê, também tem um significado específico. Al-Hayy, o vivente, indica a característica da vida. Al-Sami', o que tudo ouve, indica a característica da audição. E Al-Basir, o que tudo vê, indica a característica de visão. Então, com isso que falamos, fica claro que cada nome tem o seu significado específico, e há muitas evidências que demonstram a abrangência dos significados dos nomes e características de Allah. Disse o Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que Allah tenha misericórdia dele, e a confirmação do significado da completude no Alcorão Sagrado apareceu várias vezes, como no Alcorão, que foi revelado que nós devemos louvar a Allah, os tipos de louvor, e que Allah é o exemplo superior. Portanto, este exemplo é a confirmação de todos os outros nomes. Portanto, este exemplo e a confirmação de todos os outros nomes explicam o significado da completude e a abrangência dos nomes de Allah. E das mais claras evidências, caros ouvintes, é o que falaremos a seguir. Allah descreveu seus próprios nomes como Al-Husna, os melhores nomes, os mais belos nomes. Todos os nomes indicam a completude de Allah e adjetivos dele. 2. Allah especificou a si mesmo que ele é o maior exemplo, o melhor dos exemplos, conforme disse Allah, louvado seja, no Alcorão Sagrado, e a Allah pertence o exemplo mais superior. Disse Ibn Kathir, que Allah tenha misericórdia dele, sobre este versículo, e a Allah pertence o exemplo mais superior, quer dizer que a perfeição de Allah é absoluta em todos os sentidos. E citou Ibn al-Qayyim, que Allah tenha misericórdia dele, que neste versículo o exemplo mais superior significa a confirmação das características superiores de Allah, louvado seja. Terceiro, o que foi revelado no Alcorão sobre a confirmação do agradecimento a Allah, louvado seja, e os detalhes de como agradecê-lo. Dentre os nomes de Allah, por exemplo, está o nome Al-Wahhab, o generoso, que concede várias coisas sem pedir algo de volta. E dentre o detalhamento do agradecimento quanto a este nome, esta característica de Allah, está o versículo 39 da Surat Ibrahim, número 14, onde Allah diz: todo agradecimento a Allah, que me concedeu na idade avançada Ismail e Isaac,
Certamente meu Senhor é o que ouve todas as súplicas. E dentre os nomes de Allah, louvado seja, é o nome Al-Khaliq, o Criador. E o detalhamento do agradecimento a Allah por este nome, esta característica, é a palavra de Allah, onde ele diz: todo agradecimento a Allah, que criou os céus e a terra e fez a escuridão e a luz. E dentre os nomes de Allah estão os nomes Al-Quddus As-Salam, o mais sagrado, o livre de todas as imperfeições. E dentre o detalhamento do agradecimento quanto a estes nomes, estas características, está no versículo 111 da Surat Al-Isra, número 17. Disse Allah, louvado seja, e diga: todo agradecimento a Allah, que nunca teve um filho, nunca teve um sócio no seu reino e nunca teve um protetor que o defendesse da humilhação, e exalte ele com as mais superiores exaltações. E dentre os nomes de Allah está o nome Al-Malik, Al-Alim, o Senhor Supremo, o que tudo sabe. E dentre o detalhamento quanto ao agradecimento destes nomes, destas características, está no versículo 1 e 2 da Surat Saba, número 34. Disse Allah, louvado seja: todo agradecimento a Allah, a quem pertence o que há nos céus e na terra, e a ele pertence todo agradecimento na outra vida, e ele é o sábio, o consciente de tudo. Ele conhece tudo que penetra na terra, como o que dela sai, o que desce do céu e o que a ele ascende, e ele é o misericordiador, o perdoador. Quarto, e no Alcorão há a confirmação dos nomes de Allah e a confirmação das características que evidenciam este nome. Então, Allah chamou a si mesmo como Al-Aziz, o poderoso, e caracterizou-se pelo seu poder. Disse Allah, louvado seja, no Alcorão Sagrado: e a Allah pertence todo o poder. E Allah chamou a si mesmo de Al-Alim, o que tudo sabe, e ele caracterizou a si mesmo pela sabedoria. Disse Allah, louvado seja, e não abrange em nada o seu conhecimento a não ser o que ele quer que saibam. E disse Allah, louvado seja, e saibam que foi descido, revelado pela sabedoria de Allah. E Allah chamou a si mesmo de Al-Qawi, o forte, e caracterizou-se pela força. Disse Allah, louvado seja, certamente Allah é o sustentador, possuidor da mais potente força. E chamou a si mesmo de Ar-Rahman e Ar-Rahim, o misericordioso, o misericordiador. E ele caracterizou a si mesmo pela misericórdia, quando disse: e o seu Senhor, perdoador, possuidor da misericórdia. E Allah chamou a si mesmo de Al-Hakim, o sábio ou julgador dos julgadores. E ele se caracterizou pelo julgamento quando disse no Alcorão Sagrado: a ele pertence o julgamento, e a ele vocês retornarão. E disse Allah, louvado seja: por acaso o juízo não pertence a ele? E ele é o mais rápido no acerto de contas. E Allah chamou a si mesmo de Al-Qadir, o capaz. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam caracterizou esta capacidade como narrado em um hadith autêntico, que fala sobre a oração da consulta. Disse Allah, louvado seja: ó Allah, eu busco o seu conselho pela sua sabedoria, e pelo seu poder eu busco força. Em outra súplica, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ó Allah, pela sua sabedoria do futuro e pela sua capacidade sobre as criaturas. E Allah chamou a si mesmo de Al-Basir, o que tudo vê, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam caracterizou a visão de Allah em um hadith autêntico. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Allah não dorme, e ele abaixa e eleva a balança. A ele eleva-se a ação da noite antes do amanhecer, e as ações do dia são elevadas a ele antes do anoitecer. Seu hijab, sua proteção, é a luz. Se ele tirasse este hijab, o esplendor de seu rosto queimaria toda a sua criação, tanto o quanto o seu olhar alcançasse. Quinto, no Alcorão há a confirmação dos nomes de Allah e a informação dada sobre ele mesmo, sobre as ações destes nomes. E as ações estão conectadas às características.
Portanto, a ação confirma a característica. Allah chamou a si mesmo de As-Sami', o que tudo ouve. E Allah informou sobre si mesmo a ação que requer este nome, como por exemplo na Surah Al-Mujadala, número 58, versículo 1, onde Allah, louvado seja, diz: certamente Allah escutou a declaração daquela que discutia contigo acerca do marido, e ela se queixava para Allah, e Allah ouviu o diálogo de vocês dois, pois Allah é o que tudo ouve, o que tudo vê. Em outro versículo disse Allah, louvado seja, para Moisés e seu irmão Arão: e eu estou com vocês, ouvindo e vendo. E Allah chamou a si mesmo de Al-Alim, o que tudo sabe, e informou sobre a ação relacionada a este nome, como por exemplo quando disse na Surah Taha, número 20, versículo 110, Ele, Allah, sabe o que acontece com eles, com as suas criaturas, nesta vida, e sabe o que ocorrerá na outra vida, e eles nunca abrangerão em nada seu conhecimento. E disse Allah, louvado seja, em outro versículo, e nós sabemos o que eles deixam em segredo, escondem, e o que deixam aparecer. E Allah chamou a si mesmo de Al-Ghafur, o que tudo perdoa, e Allah informou sobre a ação relacionada a este nome. Então disse Allah, louvado seja, vocês não gostariam que Allah os perdoasse? E disse Allah, louvado seja, em outro versículo, meu Senhor, eu injusticei a mim mesmo, me perdoe. Então Allah o perdoou. Por certo, Allah é o perdoador, o misericordiador. E há outro versículo, onde Allah, louvado seja, revelou que Adão, alayhi salam, disse a ele: ó meu Senhor, nós injustiçamos a si mesmos, e se você não nos perdoar e não ter misericórdia de nós, estaremos entre os perdedores. E Allah chamou a si mesmo de Ar-Rahim, o misericordiador, e ele nos informou a ação relacionada a este nome. Disse Allah, louvado seja, ele castiga a quem quer e tem misericórdia de quem ele quer. Sexto, Allah, louvado seja, colocou nomes em si mesmo no Alcorão Sagrado, onde ele se considera muito acima daquilo que contraria a sua característica. Então, Allah deu nome a si mesmo de O Vivente, o Subsistente, e ele colocou-se muito acima da sonolência e do sono. E o sono e a sonolência são contrários à completude dos nomes e características dele. Disse Allah, louvado seja, Allah, não há divindade além dele, o vivente, o subsistente. Não o tomam nem a sonolência nem o sono. E ele chamou a si mesmo de Al-Qawi, o forte. E ele se colocou muito acima do cansaço, e colocou-se muito acima da possibilidade de o cansaço prejudicar a preservação dos céus e da terra, mostrando que ele é totalmente contrário ao cansaço. Disse Allah, louvado seja, e certamente criamos os céus e a terra e o que há entre eles, em 6 dias, e nada de cansaço nos alcançou. E ele chamou a si mesmo de Al-Alim, o que tudo sabe, e ele se colocou muito acima da negligência e esquecimento, que são contrários à sabedoria dele. Disse Allah, louvado seja, e Allah não é negligente a respeito do que vocês fazem. E em outro versículo disse Allah, louvado seja, e o seu Senhor jamais se esquece. E ele chamou a si mesmo de Al-Ghani, o autossuficiente, e ele colocou-se contrário e muito acima daquilo que é contrário à autossuficiência dele. Disse Allah, louvado seja, no Alcorão Sagrado, e ele, Allah, alimenta e não é alimentado. E disse Allah, louvado seja, no Alcorão Sagrado, não quero nenhum sustento deles, nem que me alimentem. Certamente Allah é o sustentador, possuidor da mais potente força. E há muitos outros exemplos. Sétimo, foi revelado na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a confirmação dos significados e características dos mais belos nomes de Allah, como por exemplo o hadith, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala sobre a súplica antes de dormir. Ó Allah, você é o primeiro, então não há nada que venha antes de ti, e você é o último, então não há nada depois de ti. Você é o mais alto e nada está acima de ti. E você é o mais próximo, e nada nem ninguém é mais próximo de ti.
E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando Abu Bakr as-Siddiq, que Allah esteja satisfeito com ele, pediu para que o profeta lhe ensinasse sobre uma súplica para ele fazer na oração e em sua casa. Então respondeu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: diga: ó Allah, eu injusticei a mim mesmo com uma grande injustiça, e nada nem ninguém perdoa os pecados a não ser você. Então me perdoe com um perdão que vem de você, e tenha misericórdia de mim, pois você é o que tudo perdoa, o misericordiador. E há muitos outros hadith que falam sobre este assunto. E com isso, encerramos a aula de hoje, e até o próximo encontro, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.